Turma, eu tava fazendo o outro vídeo, né? Mas eu achei melhor pausar um pouquinho, calma, e só fazer a parte 2 porque ficou um pouquinho corrido, tem mais umas coisinhas ou outras ainda para passar, porque o próximo vídeo é uma prova. E esse próximo vídeo, né, o episódio 10, que vai ser uma prova, nessa prova sobre candlesticks, ninguém pode errar nada. Se você errar uma coisa, você não está pronto para seguir. Tá? Eu sei que é um pouco chato, assusta, nossa, mas não é uma prova difícil, tá? Ela é muito fácil. Por isso eu vou reforçar algumas coisas aqui e mostrar alguns pontos que ficou faltando no outro vídeo porque eu acabei falando muito rápido, tá? Então, tudo sobre candlesticks, né? Agora a gente vai para a parte 2 falando sobre os candles, beleza? Então, nós já entendemos aqui que sempre que eu pinto ele aqui, ele vai estar representando, para ficar fácil, né, para explicar, os candles que são negativos, candles que eles abrem num ponto e fecham embaixo desse ponto que eles abriram. E os candles que eu não pinto dessa maneira, mas eu deixo ele vazio assim, né? São os candles que são positivos, porque eles abrem aqui e eles fecham aqui em cima, né? Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, independente se ele é positivo ou se ele é negativo, que são a máxima e a mínima, né? Aqui sempre vai ser a máxima em qualquer situação, assim como aqui embaixo sempre será a mínima em qualquer situação. Então, independente da vela, a gente sabe que aqui é o ponto. A gente sabe, é fácil. Aqui é o ponto mais alto desse candle A e do candle B, o ponto mais alto é aqui. O ponto mais baixo é aqui e o ponto mais baixo é aqui. Logo, máximas e mínimas. Certo? Isso aqui eu acho que ficou bem explicado, né? E que quando é um candle positivo, ele abriu aqui, subiu e fechou aqui quando o tempo acabou. Se a gente está falando do gráfico de 5 minutos, que é o que a gente vai falar bastante, esse candle aqui levou 5 minutos. Se a gente está falando dos 5 minutos, esse candle aqui levou 5 minutos. Esse candle aqui menor também levou 5 minutos. E se fosse um candle desse tamanhozinho assim, adivinha quanto tempo ele tem? 5 minutos. Porque toda vez que qualquer um deles aparecer na tela, vai começar a contar um cronômetro aqui embaixo de 5 minutos. E quando ele chegar a zero, vai fechar. E é assim, a gente vai descobrir qual que é o candle que está ali. Tá? Então, beleza. Dito isso, ficou exatamente a dúvida sobre esses caras aqui, né, que são chamados de dojis. Tá? E a gente vai falar sobre eles especificamente e reforçando alguns pontos. Tá? Então já vou começar direto pelos dojis. Ora, quando a gente está vendo um cara que ele abriu aqui a R$10, ele caiu até 7, depois ele voltou, faltando muito tempo ainda, e ele subiu até 14. E ele depois subiu mais um pouquinho, mas voltou. E fechou aqui quando o tempo acabou. Então a gente tem nada mais, nada menos do que um candle desse jeito. Né? Então é isso. É um cara que chegou a cair até 7, chegou a subir até 15, vamos colocar aqui, mas fechou em 14. Abriu a 10, caiu até 7, subiu até 15, voltou um pouquinho e fechou a 14. Puxa vida, tudo bem. E quando a gente tem um cara desse jeito aqui, que o corpo dele é só isso daqui. Gente, aí eu pergunto para vocês, onde está a máxima desse cara? Lembrem do que eu acabei de explicar. Seja um candle assim ou um candle assim, isso aqui sempre vai ser a máxima. E esses dois aqui embaixo sempre vai ser a mínima. Então, aqui no pavio de baixo ou aqui no pavio de cima, onde está a máxima e onde está a mínima? Certo? Tudo bem. Tá. E agora, aonde está então o corpo dele? Lembrem-se, a vela, ela só tem duas coisas. A primeira é o corpo e o segundo é a vela. A vela é o pavio, minha Nossa Senhora. Tá? É o pavio. Olha eu ficando louco já. Então a gente sempre tem o corpo e o pavio. O corpo vai sempre mostrar aonde foi a abertura e o fechamento. Eu até anotei errado aqui, hein? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem entendeu o que eu fiz de errado aqui? Eu não vou falar, hein? Então ele sempre tem a abertura e o fechamento, né? Beleza. E o pavio sempre vai mostrar onde é a máxima ou onde é a mínima. E se não tem um pavio aqui embaixo? Então a mínima é junto com a abertura, ora as bolas. E aí quando a gente tem esse cara aqui, né? Como é que funciona esse cara? Como eu sei aonde é
a máxima e a mínima dele? Ora, máxima é o ponto mais alto. Vixe Maria. E a mínima, ora bolas, é o ponto mais baixo. Poxa vida, não tem o que falar. Mas e o corpo aqui então? O corpo, gente, sabe o que significa com esse cara? O que aconteceu com esse cara? Vamos lá então. O que acontece com esse cara aqui? Vamos supor que aqui é 10 reais. O que aconteceu com esse cara aqui então? Minha nossa. Ele abriu em 10 reais. Ele caiu até os 7. Depois ele voltou, subiu até 15, vamos supor. E faltou força, ele voltou a 10 e acabou 5 minutos. Acabou 5 minutos. Ou seja, ele foi, nadou e morreu na praia. Ele abriu a 10 e ele também fechou a 10. Mas a máxima foi aonde que eu falei? Já esqueci. Vamos supor que é 15 e a mínima foi em 5, tá? Só para ilustrar aqui de novo que eu já esqueci os números. Então é isso, mas ele abriu e fechou no mesmo lugar. Então, onde é a abertura dele? Acabei de falar, a abertura é aqui. Onde é o fechamento dele? Também é aqui. Onde que é a máxima dele? A máxima dele está aqui e a mínima está aqui embaixo. Tá? Por que esses caras são complicados? Eu quero agora fazer um exercício do seguinte aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Virar ele assim. Sabe por quê? Porque agora vocês vão entender que isso aqui é como se fosse um cabo de guerra. Aqui é a linha 0. E aí você tem uma corda aqui com um monte de gente puxando. Né? Tem um monte de gente puxando a corda aqui. E você tem a outra corda lá com um monte de gente puxando também. Tem um monte de gente puxando aqui, ó. Puxa, eles estão puxando para lá, os outros estão puxando para cá. E aí, né, o preço ele fica vindo para cá, vem para cá, depois ele volta para lá tudo, volta para cá, depois ele para e volta no ponto zero. Quem que está ganhando isso aqui se o preço está no 0 a 0? Gente, ninguém. O preço está literalmente no 50% de força aqui. Os compradores que estão puxando ele para um lado também estão perdendo para os vendedores que estão puxando para o outro. Eles estão indo e não estão saindo do lugar. Então, se a gente pensar agora do jeito que ela estava ali, né, o que a gente está entendendo é que os vendedores, quando o preço abriu aqui, os vendedores conseguiram empurrar até aqui. Aí depois, na hora que chegou aqui, os compradores falaram, não. Sobe tudo. Aí os compradores fizeram uma força do caramba, levou até lá em cima. Meu Deus do céu. Só que daí os vendedores falaram, não, amigo. Aqui é o máximo. Volta e vamos tentar levar até lá embaixo. Mas quando chegou aqui, acabou o tempo. Então, ele ficou no 0 a 0. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente vai ter candles assim. E o que significa? Gente, de novo. Vamos lá. Vocês não podem errar isso aqui. Isso aqui não tem como vocês errar. Eu quero saber o que é isso aqui. Eu quero saber o que é isso aqui. E eu quero saber o que é isso aqui. Eu vou colocar aqui A, B e C. Isso já vai ser uma prévia de como vai ser a prova. Onde está a abertura e o fechamento desse cara? Tá no A, tá no B ou tá no C? Me responda. Tá no B. Onde está a máxima desse cara? Tá no A, tá no B ou tá no C? Tá no A. Onde está a mínima desse fela? Tá no A, tá no B ou tá no C? Tá no C. Tá? Se você errou isso aqui, volta, vê o vídeo anterior, dá uma estudada mais na internet, vai ter que entender isso aqui 100%. Esse cara aqui, espera um pouco aí que chegou o correio. Que pena, não era meu Mercado Livre, mas tá bom. Gente, deixa eu até fazer bonito aqui de novo, que isso aqui ficou muito descambado aqui o negócio. Assim, tá? Fica mais bonitinho. De novo, A, B e C. Agora você vai fazer o seguinte, hein? Você está assistindo isso no teu computador ou no celular? Você vai apontar para mim aonde é a máxima, A ou B ou C. Você vai apontar aí, tá? Eu vou responder depois e a gente vai ver se está certo, tá? Se você tiver com o caderninho, você vai anotar aí agora. Onde está a abertura e o fechamento desse cara? Onde está a mínima desse cara? Aí agora eu vou responder. O máximo, a máxima dele, tá aqui. Abertura e fechamento. Abertura e fechamento tá no B. E a mínima tá em C. Turma, isso aqui vocês não podem estar errando. Esse cara aqui agora. Onde está a máxima? Onde está a mínima? Qual é a abertura? Qual é o fechamento? Vou responder. Abertura, fechamento, máxima e mínima. A abertura e fechamento tá junto.
A abertura e mínima tá junto aqui no B. E fechamento e máxima tá aqui no A. Esse cara aqui agora. Dá pra ver que tá pintado? Tá bom? Então beleza. A, B, C e D. Onde está a abertura, fechamento, máxima e mínima? Pensa um pouquinho. E não confie em mim. Não confie em mim. Abertura. Tá difícil? Não tá entendendo? O que eu vou fazer aqui, turma? Estou tentando enganar vocês, porque se você entender o conceito, você nunca vai ser enganado, tá? E isso é muito bom quando você estiver sozinho operando, para você não cair em armadilha. Ponto A. Aqui é o ponto A, tá? O C tá junto aqui, o D tá junto com o B, tá? Então aqui para mim é a abertura e o C é a máxima. O B para mim é o fechamento e o D para mim é a mínima. Ou eu posso trocar o B com o D e aqui pode vir para mínima, aqui pode vir para cá como fechamento. Por quê? Qual que é o conceito aqui? Não interessa o que eu estou colocando de A, B, C e D aqui. O ponto é que aqui embaixo, como a vela ela tá assim e ela não tem pavio, o que significa que aqui embaixo vai ser sempre, já que ele é um candle pintado, ele é um candle para baixo. Significa que ele sempre abriu aqui e ele fechou aqui. E claro, de novo, como não tem pavio para mostrar onde foi a máxima e a mínima, então aonde ele abriu também é a parte mais alta. Por quê? Porque ele abriu no ponto mais alto dele. Depois daí, em 5 minutos, ele só caiu, ele só degringolou para baixo, ele só ficou negativo. Quando acabou o tempo, ele fechou negativo na mínima dele. Então ele só não caiu mais porque o tempo parou. Deu 5 minutos e fechou. Porque se tivesse 5, 7, 10 minutos, 20 minutos, ele ia continuar caindo aqui eternamente. Né? Então, é assim que vai ser mais ou menos o entendimento das velas, tá? Então, sempre que a gente tiver um candle assim, a gente já sabe que ele tem o corpo. Só que o corpo dele é tão pequenininho, né, que não aparece. E ele tem mais pavio, né? Olha aqui, ó. Aqui é uma região de pavio. Não, aí não ficou bom porque eu confundi mais, né? Isso aqui é pavio, isso aqui é pavio e isso aqui é o corpo, tá? Ficou claro, turma? Aqui a gente tem o pavio. Vou fazer de novo, hein? Pavio. Corpo. Pavio. Ponto. 4 pontos que a gente sempre leva em consideração. Máxima, abertura e fechamento, mínima. E se o corpo dele for assim? Opa! Agora a gente tem máxima, mínima, abertura e fechamento. Eu tô reforçando muito porque, turma, foram poucas as vezes que isso aconteceu, mas já aconteceu de eu pegar gente com diploma e tudo e o cara não consegue entender isso. Eu sei que assusta, mas tem gente, cara, eu tive aí alunos, tudo, tem amigos tal, que eu tava tentando explicar e eles não conseguem entender, mesmo eu literalmente desenhando na tela. Então eu entendo que às vezes, para quem nunca mexeu com isso, pode ser meio complicado mesmo. Dá uns 5 minutos ali, etc e tal. Enfim, não sei, né? Eu hoje, para mim, eu nem consigo errar mais isso, tá? E vocês têm que ter isso muito bem definido dentro da cabeça e não pode errar, tá bom? Então, vamos fazer um outro exercício rapidinho agora com o gráfico. Vou estar usando aqui um site que é meu queridinho, que eu já falei para vocês sobre TradingView, que é muito bom, bom pra caramba. E agora é o seguinte, turma. Esse cara aqui, ele é positivo ou negativo? Onde é a máxima, onde é a mínima, qual que é a abertura e fechamento? Mínima, máxima. Vou fazer assim, ó. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Esse cara aqui, onde é a abertura e fechamento dele? Qual que é a máxima, qual que é a mínima? Aqui é a máxima, mínima. Ele abriu aqui, ele caiu e fechou aqui. Ponto. O próximo, abertura, fechamento, máxima, mínima. Aí, ó, ele fechou aqui, abre o outro bem. É sempre assim.
onde um candle morre, nasce o outro. Esse aqui, ele morreu aonde? Ele morreu aqui em cima. Onde abriu o outro? Onde ele morreu? Ele morreu aqui embaixo, que foi o fechamento. Onde abriu o outro? Abriu aqui. Ele abriu aqui, ó, ele subiu até aqui, foi a máxima, caiu até aqui, foi a mínima, voltou e fechou aqui. Então ele morreu aqui. Onde abriu o outro? Exatamente aqui. Então é sempre assim, tá? Vou pegar aqui para desenhar. Deixa eu pegar na cor aqui bonitinho. O que acontece? Ele fechou aqui, abriu o outro. 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 E esse aqui, né, a hora que se ele fechar assim, o outro vai abrir aqui. E aí se o outro subir, então ele é uma vela positiva, né? Ele vai fechar aqui. O outro vai abrir onde? Aqui. E se a outra vela for positiva, vai fazer assim, e ela vai fechar aqui em cima, e a outra vela vai abrir exatamente aqui. E por aí vai, tá? Então, essa é a ideia da leitura para entender, tá? E por isso que jamais a gente pode, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, aonde está a abertura e fechamento dele? Tem 3 pontos, ó, esse aqui e esse aqui, A, B e C. Onde está o corpo dele? No ponto A, ponto B ou ponto C? Qual é o pavio inferior, pavio de baixo dele? Qual é o pavio de cima dele? Então, onde está a máxima? Onde está a mínima? Pavio de baixo é a mínima, pavio de cima é a máxima. E aqui no ponto B é onde a gente encontra o corpo dele. E como o corpo está exatamente aqui, ou seja, no mesmo ponto aqui que ele abriu e fechou, então aqui também é a abertura e fechamento. É difícil até de explicar porque é tão lógico, porque é onde o corpo fechou. Abertura e fechamento, mesmo lugar, tudo é muito difícil. Então, se ele abriu e fechou aqui, onde vai abrir o próximo candle será? Ah, não, peraí, Ah, não, tá certo. É que vocês não estão vendo, mas aqui tem uma barrinha para eu desenhar. Tá? Aonde vai abrir o próximo candle, então? Olha, a gente não tem como saber qual que é o próximo candle, mas a gente sabe que ele vai abrir bem perto daqui. Opa, bem perto daqui, ó. É certeza absoluta. Vamos ver? Como que eu faço, hein? Aqui. Ó, abriu perto, hein? Isso aqui é um gapzinho, acontece, tá? Onde vai ser o... Opa. Onde vai ser o próximo candle? Vai ser aqui também. Vamos ver? Opa, voltei, é para frente. Ah lá. No mesmo lugar, ó. Onde vai ser o próximo? Ali, ó. Essa aqui não fechou aqui em cima? Aonde vai ser o próximo? Vai ser aqui, ó. Ah lá. Bem pertinho. Isso aqui acontece, tá? Porque é um gap que chama. Depois eu vou explicar sobre gaps, etc. Mas é irrelevante, tá? Isso aqui, gente, ele sempre vai estar perto. Você não vai ver em gráficos pequenos, tá? Ó, por exemplo, esse cara fechou aqui. Você não vai ver o próximo candle abrir aqui, ó. A não ser que seja de um dia para o outro, tá? Acabou a sexta-feira, na segunda-feira ele pode abrir com uma distância maior. Mas dentro do dia, que a gente chama de intraday, não vai acontecer. E aí, de novo, e turma, estou encerrando. Paramos por aqui. Aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B, aqui tem um ponto C e aqui tem um ponto D. Fala para mim, onde está a máxima? Onde está a mínima? Qual é a abertura? Qual é o fechamento? Vamos lá? Máxima. Aqui no C é a mínima. O B é a abertura. E o D é o fechamento. Certo? Não, né? Tá errado. Se você estranhou, parabéns. Parabéns. Que eu quis pegar vocês aqui na manha. Algumas coisas estavam certas, outras não. Então vamos lá. Qual que é o jeito certo? O A aqui, esse ponto aqui, ele é a máxima. Isso tá certo. O B aqui, ele é a abertura. Tá certo isso. O C aqui, ele é o fechamento. E o D aqui, que é a mínima. Aqui é a mínima. Tá bom? Turma, agora eu acho que ficou entendido, certo? Então vocês entenderam como ver um doji, né? O porquê ele fica desse jeito, que a gente sabe que ele não saiu do lugar. A gente entendeu aqui um pouquinho desses dojis meio complicados, que não chamam dojis, mas a gente vai falar sobre isso só, sobre candles, tá bom? E aí, o vídeo de hoje, né? Esse videozinho aqui para ensinar um pouquinho mais essa questão das velas, é isso daí. Ó, 20 minutos de vídeo, mas vocês viram que não tem como, né? Até tive que dividir um pouquinho aí para ficar com 2 vídeos grandes, mas vocês não podem errar. Então, o próximo vídeo já é uma prova, tá? É só prova e não pode errar. Não pode errar nenhum, tá bom? Quem já entendeu, quem já opera um pouquinho, é impossível errar, tá? Se você errar você tem que voltar e estudar de novo, tá bom? E aí é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!